Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um áudio do nosso podcast da campanha Respira Fundo, Você Importa. E hoje, nesse episódio, nós estamos com um conteúdo surpresa que vai contribuir muito na vida de cada um de vocês. E claro que para esse tema que nós vamos falar sobre nutrição e sobre estilo de vida, eu convidei uma pessoa mais do que especial, que eu tenho muito contato, é uma pessoa que eu tenho amizade, tenho um carinho muito grande e que trata desse tema nutrição de uma forma totalmente diferente. Então, Natália, está com você agora o áudio para você se apresentar, para você contar principalmente a sua história com a nutrição, porque eu acredito que as pessoas, elas têm tudo que a gente faz, a gente tem que ter meio que uma vocação, né? A gente tem que ter um gosto por isso. Então não é à toa que você chegou nesse lugar. Bem-vinda. Obrigada, Adri. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Natália Geraus, eu sou nutricionista e hoje eu trabalho muito focado com o estilo de vida, porque eu acredito que mais do que buscar, seja lá qual for o objetivo de emagrecimento, de mudar alguns hábitos ou de controlar alguma doença pela nutrição, isso só se mantém com o estilo de vida e com mudanças realmente sustentáveis. E eu fiz uma transição de carreira para nutrição, eu tive uma questão que quando eu era criança eu não comia, eu era uma criança que não comia, muito magrinha, depois lá com uns 20 anos eu ganhei 20 quilos, então tive um sobrepeso ali bem significativo. Ou seja, você viveu os dois lados, né? O lado muito magrinha e o lado que fica com sobrepeso. Exato, e eu só fui de fato perder esse peso mesmo quando eu entendi sobre estilo de vida e mudei os meus hábitos, ambientes que eu frequentava, pessoas com as quais eu convivia. E aos poucos, aí ao longo dos últimos anos, eu venho cada vez mais aprendendo e estudando mais sobre alimentação e nutrição. Então eu defendo muito que a gente tem que olhar de forma mais carinhosa, porque a gente come várias vezes ao dia, né? Todos os dias da nossa vida, só que a gente não tá sabendo comer. Então eu defendo que nutrição não é sobre uma dieta nessa conotação de regime, né? Que muita gente associa. Sim. Vou na nutricionista pra fazer um regime, pra fazer uma dieta. Não é sobre isso, é sobre estilo de vida. E a gente tem que buscar sim, né, um estilo de vida saudável, porque a gente sabe o impacto da alimentação na nossa vida e na nossa saúde. Gente, um spoiler, né? A Nath, ela tem grupos, desafios, várias coisas. Depois eu vou até deixar o arroba dela para vocês seguirem. E ela traz tantas coisas, assim, tantas observações, tantos detalhes que faz com que você realmente olhe para a forma como você está se nutrindo, para a forma como é que você está fazendo, né, com o seu corpo e tudo mais. Mas eu separei aqui alguns temas para a gente conversar que são o que eu mais percebo nos atendimentos, né, no dia a dia, na minha vida e enfim, sim, até dos clientes. E aí o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o imediatismo. Sim, nós queremos assim um milagre, queremos a solução para ontem, queremos aquela pílula milagrosa que vai fazer com que tudo se resolva. Mas aí entra um gatilho, né? Nem um gatilho, também um gatilho, mas um perigo, né? Sim. Porque a pessoa ela acaba entrando nesse modo automático de só tomando remédio, suplemento, vitamina, alguns vitamina, né, inofensivos, entre aspas, mas outros até mais agressivos. E sim, como é que é isso, assim, pro corpo, pensando em nutrição, né? Isso é justamente o oposto de nutrição, né? Porque nutrição é sobre nutrir. E quando a gente busca, né? Muitas vezes eu entendo que as pessoas querem um resultado rápido. Mas isso principalmente quando a gente fala do emagrecimento, né? Que a gente percebe. E quando você busca esse emagrecimento muito rápido, muito imediato, isso dificilmente está associado com um cuidado com a sua saúde. E é quando as pessoas começam a cair nas dietas da moda, nas dietas muito restritivas. O medicamento tem os dois lados, né? Porque sim, tem sim pessoas que têm necessidade, indicação real para uso de medicamento com acompanhamento médico, que deve ser feito junto com acompanhamento nutricional, né? Mas o que a gente vê é que muitas pessoas estão buscando como se fosse um atalho, não por uma necessidade, né? Porque o medicamento ele é válido, ele é revolucionário, mas olhando para esse imediatismo, a gente percebe muitas vezes que é a pessoa não assumindo a própria responsabilidade.
né? Sim. E eu até brinco aqui com pacientes que eu falo, poxa, se eu prometesse perca 10 quilos em um mês, eu ia ter muito mais paciente, né? Ia ter muito mais procura. Mas eu realmente não acredito nisso, assim, eu acho que eu não acredito e eu vejo isso nos estudos, né? Não sou eu que tô falando, mas o que a gente vê é que mais importante do que perder peso é a manutenção. E a manutenção é a fase mais difícil do emagrecimento e é onde as pessoas de fato recuperam o peso perdido, muitas vezes porque não mudaram o estilo de vida, não mudaram o hábito, né? Então é por isso que eu volto ali no que eu falei no começo, que não é sobre uma dieta nessa conotação de regime, mas é sobre mudar hábito, porque mais importante do que essa perda de peso é essa manutenção, e isso a gente só faz quando muda verdadeiramente os hábitos e quando aprende a se relacionar com a comida, né? Porque não adianta, né? Eu vou fazer uma dieta super restritiva, 0 açúcar nos meus desafios, você vê, né, Dri? Eu não falo de 0 açúcar, pelo contrário, eu ensino. A gente até estranha, né? Nossa, mas... mas pode! E foi, inclusive, o desafio do fim de semana, né? Planejar a refeição livre. Então eu sou bem contra essas restrições que eu falo que são desnecessárias, mas isso não é uma carta branca para exageros. E a gente tem que aprender a lidar melhor com a comida, porque as pessoas estão cada vez mais com mais informação, mas numa era também de muita desinformação. E muitas vezes por buscar o caminho mais fácil, porque quando a gente fala de mudar hábito é trabalhoso. E você tem que estar ali todos os dias, né, fazendo algumas coisas que o nosso corpo não quer. Né? Dá trabalho, dá trabalho, sai da zona de conforto. E é onde muitas vezes a gente vai nesse imediatismo aí das dietas muito restritivas ou do uso do medicamento sem indicação. Porque pra quem tem indicação, o medicamento também não é fácil. Né? Sim, e é tão interessante, né? Como nós somos engolidos pela era atual, né? Pela era até digital. Então, no passado a gente tinha aquele preparo, aquela comidinha caseira, aquela coisa tão gostosa. E hoje, claro, com a desculpa da correria, de que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, os industrializados foram começando a tomar conta cada vez mais. E aí, o que eu acho mais interessante é que eles até mascaram, né? Então você vê assim, sem açúcar, sem lactose, sem, enfim, várias coisas. E até quem é, por exemplo, celíaco diz, não é sem não, porque aí eles aprendem, né? Exato. A olhar muito o rótulo. E nessa brincadeira nós que não temos, de repente, alguma restrição, a gente acaba apelando para o industrializado, porque é rápido, e aí a gente nos tempos de hoje acaba sentando ali enquanto trabalha, tá comendo. Totalmente desconectado. Exato, engolindo a comida. E aí, em meio a tudo isso, como é que fica, assim, como você como nutricionista enxerga esse nosso, entre aspas, estilo de vida, né? Porque é o oposto do que você prega. Exato. E é justamente o que está adoecendo as pessoas, né? Quando a gente pega as curvas das doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são as doenças que mais matam hoje no mundo, doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer, diabetes, a própria obesidade, que é considerada uma doença e que leva a outras doenças. Quando a gente pega, né, essa curva de crescimento dessas doenças e também a curva de crescimento de sobrepeso e obesidade, ela está muito em linha com a curva de crescimento da indústria de alimentos. Olha só. Então, assim, né, no passado, pega uma foto, né, dos nossos avós, uma foto de 60, 70 anos atrás. Não existia o industrializado como existe hoje e não existia o impacto tão grande do sobrepeso e da obesidade como hoje, que a gente já sabe que é mais da metade da população. Sim. Né? Então, a indústria, por um lado, ela facilita a nossa vida, mas na maior parte tem esse marketing da indústria muito pesado. Tem um ponto de que o alimento ultraprocessado é muito barato, então é difícil, né, você falar para uma pessoa de uma classe social mais baixa que ela tem que aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, enquanto um pacote de macarrão instantâneo é R$2, um pacote de bolacha é R$2 e um quilo grãos, né, se a gente comparar. Exato, e um quilo de banana tá 7, 8. Então eu acho que tem uma questão de saúde pública envolvida, que isso envolve, né, coisas muito mais complexas, mas que a gente como sociedade deveria estar mais atento. Então eu defendo muito que a gente tem que lutar por uma taxação de alimento industrializado ultraprocessado, né? E o que é o ultraprocessado? Aquelas listas de ingredientes enormes, que não tem comida, que tem muito aditivo químico, que tem muito corante, às vezes não tem o açúcar, e eles colocam, né, no rótulo, é 0 açúcar. Mas aí você vai ler, tá cheio de adoçante, que a gente não tem tanta segurança, assim, no uso a longo prazo. Então eu defendo muito que a gente tem que voltar, sim, para aquele passado, né, para aquele ditado antigo, né, do desembrulhar menos
e descascar mais. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é como que tá o seu carrinho do mercado. Se no supermercado você tá andando por todos aqueles corredores, você tá fazendo compra errado. Você deveria estar na parte ali de hortifruti, açougue, né? Se você tá andando, tendo ali um carrinho cheio de plástico, tá errado. Os produtos naturais, no máximo que seja ali o saquinho da feira, né? Sim. Mas os produtos não deveriam ter, né? A maior parte do que a gente consome não deveria ter lista de ingrediente, né? Então a base da nossa alimentação é a comida que vende na feira. Essa que deveria ser a base. E hoje a gente vê muitas vezes a base da alimentação muito ali nos alimentos, né, embalados, industrializados, ultraprocessados. E aí tem esses mitos, né, é o glúten. Mas você vai ver a pessoa tá comendo pão o dia todo e o problema não é o pão, é a qualidade do pão, é com o que tá comendo esse pão, o tanto de bolacha, de salgado, de salgadinho. Então é uma qualidade muito ruim da comida, né. E a gente tem que buscar uma forma prática, né? Eu brinco que não tem nada mais rápido, né? Não tem fast food melhor do que uma banana, né? Sim, não precisa de geladeira, não precisa de preparo. Maçã. Então, assim, a gente tem sim que combater ao máximo o ultraprocessado. É lógico que tem alimentos da indústria que facilitam a nossa vida. A indústria deveria ter essa função de facilitar a vida, mas hoje a gente vê as pessoas trocando, né? E muitas vezes as pessoas estão com alteração de paladar, porque não gosta mais do sabor natural dos alimentos, porque tá justamente com papila gustativa mesmo muito alterada pelo excesso de industrializados ultraprocessados. E esse ponto é tão interessante, me veio à mente até uma comparação, né? Antes a gente via os idosos, né, cozinhando, as avós cozinhando e tudo mais, e hoje você vai no mercado, você vê idosos comprando com um carrinho cheio de comida congelada, ou eles pegam aquelas comidas que o mercado faz ali para poder comer. E olha como mudou o cenário, né, de lá para cá. Como é que é o impacto disso, né? Como é que vai ser a longevidade disso? Exato. Porque assim, a gente não tem, né? Esses alimentos ainda são novos, né? Dentro da ciência são muitos anos de estudos científicos ali, de 20, 30 anos, né? Pra gente ter segurança no uso de algo. Então, assim, o próprio impacto de sentar à mesa, né? Sim. A gente não tem mais as famílias sentando na mesa e comendo junto. Até a família tá ficando, assim, diminuindo a quantidade de filhos, né? Muitas pessoas já nem escolhendo ter filhos. E aí, nisso, você não tem mais aquele contato, né, que antes tinha vários primos, vários tios, e não tem mais. Você olha hoje em dia a família, não tem mais isso. E aí a gente perde esse lado bom da comida afetiva, né? Porque sim, é gostoso. Eu lembro que minha avó fazia uma polenta. Toda vez que eu vou fazer polenta, eu falo, nossa, minha avó fazia polenta, que é super gostosa. Então, né, quais são essas receitas de família, né? Que não tem mais e que muitas vezes as pessoas estão com comportamentos tão complexos, tão transtornados mesmo com a alimentação, que acham que esse é o problema. E eu considero que a industrialização, o alimento ultraprocessado é o grande problema da saúde em relação à alimentação. Sim. Eu considero o maior problema que a gente tem hoje em alimentação o excesso de ultraprocessado na dieta das pessoas. Até se olhar, né, o biotipo antes e o biotipo hoje é muito diferente, né? Tá todo mundo obeso. Muito. E até parece que eu tô generalizando, mas o pior que não é, né? Você mais do que nunca vê isso, né? Quando atende seus pacientes. A gente tá com 60% da população brasileira com sobrepeso ou obesidade, né? 60% acima do peso, 31% com obesidade. Sim, é muita coisa, sim, né? Sim. E até aproveitando o gancho que você falou da comida afetiva, né? É muito interessante porque acredito que a maioria tem uma memória, né, de um momento com um familiar, com uma avó, com uma mãe, e que aquele momento trouxe, né, um certo amor e o afeto mesmo. Então, por exemplo, na minha família, minha mãe, ela nunca foi aquela mãe de falar eu te amo, de abraçar, de beijar, mas ela demonstrava esse amor aonde? Na comida. E aí ela fazia aquela comida que você gosta, ela fazia do jeitinho que sabia que ia te deixar feliz. E nisso, sem perceber, claro que depois, né, me autoanalisando, percebendo os meus gatilhos, eu comecei a observar que muitas vezes eu comia algo não porque eu estava com fome ou porque eu realmente estava com vontade. Na verdade, era a saudade daquele amor, daquele afeto, daquele carinho que, no meu caso, eu identifiquei e aí eu comecei a perceber opções mais saudáveis para nessas opções eu me conectar com a mãe, com a avó, enfim, né? Mas é comum, você percebe isso nos atendimentos, no dia a dia, as pessoas apelando para aquele, a gente diz docinho, né?
mas ou até mesmo outras coisas que vão mais prejudicar do que ajudar por conta dessa necessidade de amor e de afeto que a gente perdeu até da família? Muito. Tanto que é uma das perguntas que eu faço para paciente em primeira consulta, né? Como é o seu comportamento em relação à comida? Você desconta na comida quando você tá feliz, quando você tá triste, quando você tá ansioso? E quem que não tá ansioso hoje em dia, né? Sim. Então, as pessoas, sim, elas descontam na comida, muitas vezes em excesso. E aí é quando a gente tem um problema, né? Porque uma coisa é a comida afetiva gostosa do domingo em família na casa da avó. Sim. Né? Ou que acontece o encontro com os primos uma vez a cada sei lá quantos meses, o aniversário que tem uma receita especial. Isso é uma coisa super saudável. Outra coisa é o tempo todo, né? Por questões emocionais, a gente tá buscando a comida. Por que tudo tem que se envolver a comida, que muitas vezes vai ser em grande quantidade pra esconder esse buraco emocional, muitas vezes, Sim, né? E não vai suprir, né? Não vai continuar comendo e vai continuar com essa mesma saudade, vamos dizer assim. E levando a outros problemas, né? Uhum. Então eu acho que é um ponto importante também, né? De terapias, de análise, de autoconhecimento, que é essencial quando a gente fala de nutrição também. Né? É lógico que eu não vou fazer análise num paciente, né? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, mas muitas vezes eu encaminho. Sim. Porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo nessa parte emocional, né? Onde que está esse problema para conseguir tratar. E Exato. Isso demanda muito autoconhecimento, porque aí a gente para de ter o tempo todo a comida. E isso no lazer também a gente percebe, né? Muitas vezes o único lazer das pessoas é sair para comer. Não que seja um problema sair para comer, eu também gosto de sair para comer. Mas quando esse é o único lazer, é um problema, porque a gente também tá vendo as pessoas sem atividades de lazer. Né? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer? E a maioria das pessoas nem sabe o que gosta. Não sabe. E aí a gente entra mais fundo nesse autoconhecimento, né? Uhum. Então, tanto que nos meus desafios, né, Adri, a gente fala muito dessa... Inclusive vai ter de lazer, a gente fala muito desses pontos, né? Sim. Da gente buscar coisas além do que se come, muito além da caloria, porque às vezes as pessoas estão tão presas nas calorias e não é esse o ponto. É lógico que no emagrecimento a gente tem que fazer déficit calórico, isso é lógico. Mas o que tá por trás disso, né? Então essa parte dos gatilhos aí emocionais, de buscar a comida sempre, quando tá feliz, quando tá triste, sem ser essa parte social saudável, né? Extrapola, tem uma linha tênue, que Sim, muitas vezes a gente extrapola. Mas é interessante, assim, aproveitando, né, o tema, a gente percebe quantas pessoas hoje no mundo, não é nem no Brasil, estão deprimidas. E a gente percebe que, assim, existem nutrientes bobos, assim, por exemplo, vitamina D, que todo mundo tem muito baixa, aí a pessoa começa a suplementar, muitas vezes por conta própria. Perigo. E aquilo tá querendo dizer que existe um desequilíbrio no seu corpo. E se você suplementa e daqui a pouco você para e tem que suplementar de novo, ou seja, não está sendo suficiente. O que é que está faltando? Será que não é o momento de olhar para se nutrir de outra forma, além desse suplemento comprado ali, industrializado? Exato. E isso é até um alerta de suplementação, né? A suplementação, ela é válida, muitas vezes ela é necessária, mas isso não deve ser feito igual medicamento, né? No Brasil a gente tem um uso de automedicação muito alto e de suplementação também. Então não dá pra gente falar, é vitamina, é oral. O clássico, né? Vitamina D, vitamina B12, magnésio. Sem olhar exames, porque tem toxicidade. Sim. Né? Tem risco. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com suplementação. Eu gosto muito de suplementar meus pacientes olhando o exame de sangue, analisando em conjunto com como está o padrão alimentar e como estão os sinais e sintomas que aquela pessoa apresenta. Memória tá ruim, tá muito cansado, tá ficando doente toda hora. Então vamos ver como que tá a alimentação, vamos ver como que tá o sono, vamos ver como que tá o estresse e vamos ver os exames. Sim, com isso tudo a gente consegue fazer uma suplementação adequada. E a suplementação é suplementar, né? Sim. A base tem que ser a alimentação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque também hoje tá, né, a indústria também de suplementos tá muito forte e às vezes, né, tá tudo bom, todo mundo tem que tomar tudo, todo mundo é muita gente. É verdade, realmente. E aí abre até espaço pra gente falar sobre as armadilhas, né, tudo isso, você vai, por exemplo, numa farmácia, tem várias, assim, tem corredores de vitaminas, de suplementos. E assim como se a gente vai procurar na internet, o exemplo que você trouxe no começo, que se eu falasse que a pessoa em um mês emagrece, eu ia ter vários pacientes, nós percebemos muito essas armadilhas, sabe? Sim. Para fisgar a dieta mágica, sabe? Aquele remedinho que vai fazer com que tudo mude.
E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do personalizado, né? Nós estamos até num grupo, depois até quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho, mas nós estamos num grupo e cada uma vai postando ali coisas diferentes, e isso não é algo para nos desempoderar, pelo contrário, é para ver, olha, pode ser muitas coisas, são muitas variedades. Cada pessoa é única. E o que eu gosto é que, tipo, cada uma recebeu o seu cardápio, não é público ali para todo mundo, então você não fica comparando, né? Sim. Ai, mas o dela tá diferente do meu, porque eu não sei qual é o dela. Sim. E a vida é assim, né? Fala um pouco do personalizado. Cada pessoa tem a sua necessidade, né? Individual, cada pessoa tem o seu objetivo, né? A sua necessidade individual, as suas deficiências ou alterações em exames. Então, questões de saúde, né, que também são muito únicas. Então, a gente tem que sempre entender quem é a pessoa, qual é o objetivo dela, qual é a dificuldade dela, e aí sim conseguir fazer um planejamento que caiba dentro da rotina da pessoa e não o contrário, porque às vezes também a gente vê, né, dietas prontas que as pessoas falam, eu não consegui me encaixar naquela dieta, mas é o contrário. Não é você que tem que se encaixar na dieta, é a dieta que tem que caber na sua rotina. Mas por isso que é importante ter um acompanhamento, né, de alguém que de fato faça monte esse quebra-cabeça, né, e consiga entender aí a complexidade de cada pessoa, juntando todas esses pontos, né, juntando toda essa rotina, essa dificuldade, essa necessidade. E aí a gente entra de novo, né, nisso que a gente falou no começo, né, do suplemento, da fórmula mágica, da dieta rápida, do resultado rápido, porque quando a gente trata a saúde dessa forma, e quando a gente olha para a nutrição dessa forma, a gente está falando de mudar hábito. E esse não é o caminho mais fácil, mas é o que mais vai te trazer resultado duradouro e o que mais vai te trazer benefícios para sua saúde. Então, é entender muito além de qual é o seu objetivo, por que você tem esse objetivo. Sim. Porque se você tiver um motivo forte para, quero emagrecer porque estou com um sobrepeso que está prejudicando e não consigo mais brincar com os meus filhos. Um exemplo comum. E é um exemplo muito válido, né? Porque você percebe que você está adoecendo e que você pode não ver seus filhos crescer. Quando você só que é doloroso reconhecer isso. Mas quando você tem a coragem de reconhecer isso, aí sim você consegue fazer as mudanças que você precisa. Então, por isso também, né, que a indústria tem esse apelo muito forte da pílula mágica, porque as pessoas muitas vezes não querem olhar para essas mudanças que são dolorosas, mas é o que vai de fato trazer um resultado que vai ser sustentável, que vai ser duradouro. E nutrição é sobre nutrir, né, é sobre cuidar da saúde das pessoas e não desnutrir, que é o que a gente vê com muita dieta super restritiva, né? E aí, pegando um pouco o gancho, né, da campanha Respira Fundo, Você Importa, o que mais chama atenção é o você importa, né? E eu queria que você, na sua percepção, no seu ponto de vista, o que significa para você o você importa nesse universo da nutrição? Sim, as complexo, né? Eu acho que é de fato o cuidar mais de você, né? O se cuidar mais, principalmente mulheres, né? Que acho que esse é o maior público, né? Que tá nos ouvindo agora. Que tem filhos, que nunca tá em primeiro lugar, né? Que sempre coloca o outro em primeiro lugar, mas você não consegue cuidar do outro sem você estar bem. E aí eu acho que tem uma questão também, né? Trazendo pra nutrição muito do exemplo, né? Você não vai conseguir ter um filho saudável se você não tem hábitos saudáveis, porque as crianças aprendem pelo exemplo. E é muito triste também, né, a gente vê como está a saúde das crianças hoje. Lógico que isso não é culpa, muitas vezes é pela ignorância, no sentido de ignorar a importância, mas a gente tem que começar a chamar atenção para isso, né? Então eu acho que é mais esse sentido do cuidar mais de você, olhando todos esses aspectos. Eu gosto muito de trabalhar com os pilares da medicina do estilo de vida, que aí a gente tem a alimentação saudável, a prática de exercício físico, né? A gente não dá pra falar agora muito de todos esses pilares, mas não dá pra gente ser sedentário, né? A gente tem que combater o sedentarismo, o manejo do estresse, que o estresse vai acontecer, mas como se lida com ele depende de você. Os relacionamentos saudáveis, né? Ter bons relacionamentos, que às vezes a pessoa tá brigando com todo mundo, quer ter saúde como? Né? Então os relacionamentos... É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. O manejo do estresse, o sono de qualidade... E o não uso, né, de cigarro e álcool, que já está muito associado a muitas doenças. Então, olhando para todos esses 6 pilares, aí sim a gente tem a nutrição como estilo de vida, né? Porque a gente consegue entender que um pilar vai impactar no outro. E aí a gente consegue se valorizar mais, né? Uma vez que a gente começa a integrar esses cuidados, a gente começa a enxergar um valor não só no que eu estou fazendo, seja uma alimentação, uma atividade física, ou dormir bem, enfim, né? Tem tantas coisas, né, Nath, que para descrever tudo aqui não daria tempo. Sim. Mas
aí sim a pessoa começa a enxergar valor nisso, né? Deixa de ser só uma dieta, né? Exato. Deixa de ser só uma simples dieta. Porque é diferente, né, Nath? Que eu percebo assim, se a gente for comparar a nossa história, os nossos pais, os familiares, as pessoas ao nosso redor, na minha época eu não via ninguém fazendo isso. Eu ainda posso dizer que eu sou uma exceção, porque como eu tive muita anemia, minha mãe me levava na nutricionista todo mês. Então ela ficava negociando comigo o que eu comeria para melhorar. Sim. E realmente eu tive essa experiência de ver melhorar algo que era crônico, né, praticamente. Então eu tive essa experiência, mas com as minhas amigas, na casa das pessoas, ninguém tinha essa preocupação. Sim. Então eu era o ET, né? Tipo, ai, nossa, problemática, tá tendo que comer saudável. Não, e a nutrição é uma profissão recente, né? É uma profissão recente, a nutrição de consultório, né? Porque antes também era muito no âmbito hospitalar. Então a gente precisa, assim, tudo que acontece no nosso corpo depende de nutriente, né? Você pegar ali um livro de bioquímica, você vai ver todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo com nutrientes envolvidos. E isso a gente só tem pela alimentação. Tem no suplemento? Tem, mas nada como o alimento. A matriz do alimento, né? Que a gente fala na área da ciência, que é o que o corpo reconhece. Sim, e vale mais a pena a gente olhar para a alimentação no amor do que na dor, né, Nath? Exato. Que aí já tá fraco, já tá fragilizado, já não tem muito tempo, talvez, algumas pessoas para conseguir mudar isso, né? Exato. E é olhar com carinho, né? Na verdade, comer bem é o maior presente que você pode dar pra você e pra sua família, né? E aí a gente falou ali da alimentação, né? Da cozinha, né? A gente não tem tempo, não tá cozinhando cada vez menos, mas, poxa, tem tanta coisa prática pra fazer, né? Usar 2 horas no domingo ou à noite, um dia da semana, tirar 2 horas da semana pra preparar algumas coisas em quantidades maiores, ou ter alguém que pode cozinhar pra você, congelar. Mas é uma luta, né? A gente precisa, sim, voltar um pouquinho mais pra cozinha, lógico, não é ficar com a barriga no fogão o dia todo. Sim, ninguém tem tempo, nem paciência pra isso. Mas o mínimo ali, aquele básico bem feito, né? Que traz muito resultado. Sim, agora fala um pouquinho, Nath, pra finalizar, dos seus grupos, dos desafios, tudo que tem aí disponível, que as pessoas podem te seguir e conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, eu sou nutricionista, né? Atendo no consultório presencial em Mogi das Cruzes e online, então tenho pacientes até de fora, atendo online aí, que a gente tem essa facilidade do atendimento online. Os grupos de desafios de tempos em tempos eu tô lançando, e aí eu divulgo lá no Instagram, não tem data certa, estamos agora com um, mas não tenho previsão de um próximo, então tem que ficar de olho lá. E eles mudam também, né, Nath? Mudam também. Por exemplo, tem o cardápio, nunca é igual. É diferente. Nunca é igual. Tanto que tem pessoas que participam de todos, né? Tem coisas gratuitas, tem coisas pagas, mas nunca é um igual ao outro. E eu defendo muito a nutrição como estilo de vida, como a gente falou bastante, né? Eu sou contra dietas muito restritivas, eu acho que a gente tem que aprender a comer bem, a gente tem que se olhar com carinho. Antes de tudo, a gente tem que dar nutriente para o nosso corpo acalmar e poder responder, ter esse metabolismo respondendo da melhor forma. Então a gente tem que nutrir, a gente tem que parar com isso de pode e não pode, né? A gente tem que aprender quais são os alimentos que vão nutrir as nossas células, literalmente, né? Da forma mais literal. No consultório, né, quando eu tenho um paciente aqui, a gente faz as consultas bem longas. A primeira consulta é 1h30, às vezes até 2, porque eu quero entender bem quem é a pessoa, a rotina, o que já fez, o que não fez, o que gosta, o que não gosta, com quem mora, quais são as dificuldades, porque aí sim eu consigo fazer os cálculos nutricionais e montar o plano alimentar como paciente. Faço isso na consulta, porque quem vai comer não sou eu, né? Então não adianta eu fazer um plano perfeito que não vai caber na rotina daquela pessoa. Então por isso que a gente faz junto, e eu dou todo o suporte para os pacientes em caso de dúvidas, né? Porque as dúvidas surgem no dia a dia também. E tem o acompanhamento também, né? Que tem o feedback, isso é uma coisa muito legal, gente. Se a gente for parar para conversar aqui sobre isso, eu falei pra Nath até que seria 10 minutinhos, já até passou dos 10 minutinhos de tão rico que é esse conteúdo. Mas o que eu mais quero trazer aqui é a importância da gente integrar pequenos hábitos da forma como você consegue, para que a partir disso você vá fortalecendo o quão importante você é. A gente não nasce, né, vendo... Alguns sim, né? Numa família que super valoriza, que olha para isso com um outro viés, né? A maioria não, corre tudo muito rápido, e a gente deixa nesse caminho, nesse percurso da jornada da vida, a gente deixa de se olhar, a gente deixa de se importar, a gente vai dançando conforme a música, apesar de ser tão bonito, né? Dançar conforme a música,
Mas qual é o preço disso, né? Então eu espero que esse nosso podcast, que passou de 10 minutos, ele possa ser muito enriquecedor para quem está do outro lado, que cada tema, cada ponto aqui que nós trouxemos seja algo que faça você refletir um pouco. Onde eu estou presa aqui, né? O que isso tem? O que tem uma parte minha aí que se identifica com isso? E a partir disso a gente criar novos hábitos, que esse é o objetivo, né, Nath? Se cuidar mais, né? Cuidar da saúde. Na verdade, a nossa saúde depende dos nossos hábitos. Os hábitos é a gente que escolhe. Exato. Muito obrigada, Nath. Eu que agradeço. Foi muito bom. Prazer. Deixa também o seu @ do Instagram pro pessoal que tá ouvindo já, enquanto ouve, já procura você. nataliageraldi.nutricionista. Muito bom. É isso, aguardo vocês no nosso próximo episódio de podcast do Respira Fundo Você Importa. E se você quiser participar do canal, por favor, vou deixar o link e você pode acessar todos os conteúdos lá em tempo integral. Ele não expira. Com amor, Drissa Gabi.